Paz do Senhor, meus amados irmãos. Quantos estão felizes com Jesus podem dizer graças a Deus? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar que os irmãos já estão de pé e ler aqui um texto bíblico. Em seguida eu quero estar aqui fazendo aqui alguns agradecimentos. Mas para aproveitar que vocês já estão de pé, abram, por gentileza, as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. O versículo que nós vamos ler como base para a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, com certeza é um versículo muito, mas muito conhecido do povo de Deus. Marcos 16, versículo de número 15. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vou repetir. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amém, queridos? Podei-vos assentar. Muito obrigado. Meus amados e queridos irmãos, primeiramente nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos proporcionando nesta noite para estar com os irmãos e com uma grande responsabilidade sobre os meus ombros de entregar aqui a palavra de Deus nessa noite. Eu confesso para os irmãos que eu estou muito apertado, porque olhando aqui para a nossa retaguarda, tantos príncipes de Deus, homens de Deus, que manejam muito bem a palavra, e a gente fica assim um pouco apertado. Mas eu creio que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que tem usado esses homens de Deus, está na minha vida nesta noite para também nos usar, para entregar aqui uma palavra que Ele já tem colocado no nosso coração. Então eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus também pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando, a minha esposa, a irmã Neuzani, o meu filho Tiago e o filho do pastor Gelsimar, da nossa igreja ali de Lagoa do Bauzinho. Eu e a minha esposa, a gente estava assim muito preocupado a princípio quando nós decidimos, juntamente com o nosso filho, que ele viria para Goiânia para estudar, pois o curso que ele almejava não tem ali na nossa região, só aqui em Goiânia e Anápolis. Mas no dia que eu conversei com o pastor Josué, e o pastor Josué disse: não se preocupe, porque nós vamos adotar o seu filho ali. Então a gente ficou menos preocupado. E eu quero dizer aos irmãos, ao pastor Josué, que o meu filho, filho do pastor Gelsimar, que joga na categoria de base do Vila Nova, está em primeiro lugar nas mãos de Deus, e em segundo lugar nas mãos do pastor Josué e nas mãos dessa igreja, e principalmente da mocidade. Eles precisam do apoio de vocês, e a gente conta com isso. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué Gouveia, pela vida do nosso vice-presidente, pastor Gilmar. Louvando a Deus pela vida desses homens, eu estou louvando a Deus pela vida de todos os demais homens de Deus que estão aqui na minha retaguarda, obreiros do Senhor, e a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus Cristo, que se encontra aqui nesse santuário nesta noite. Amados, eu também não posso deixar de louvar a Deus nessa noite, agradecer a Deus por pertencer ao ministério de Vila Nova. Estava comentando com o pastor Josué ali rapidinho, e eu acho que seria importante a gente comentar bem rápido sobre a nossa conversão. Eu sou uma pessoa que eu nasci espiritualmente no campo de Vila Nova.
no dia 5 de dezembro de 1992. Tivemos o privilégio de conhecer o Senhor Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, ali na cidade de Montevidéu, quando o Ministério de Vila Nova contava-se com aproximadamente 15 ou 20 pessoas. E a gente cresceu no Ministério de Vila Nova. Fomos consagrados a diácono, presbítero, evangelista, pastor. E no ano de 2000, dia 4 de janeiro de 2000, há aproximadamente 12 anos atrás, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de assumir a primeira igreja, a primeira congregação como pastor, ali na cidade de Castelândia. Ficamos ali por um período de aproximadamente 1 ano e 7 meses. E de lá fomos enviados em julho de 2001 para a cidade de Tarumã, lá perto da divisa do Mato Grosso do Sul. E ali eu acredito que foi aonde Deus selou o nosso ministério, quando nós ficamos ali por um período de aproximadamente 4 anos e meio. E em janeiro, dia 4 de janeiro de 2006, nós assumimos a igreja de Maurilândia com a incumbência de construir ali um grande templo de adoração ao Senhor. Deus nos honrou juntamente com a igreja. Estamos ali há 6 anos. E hoje, pastor Josué, se eu não estiver enganado, nós estamos pastoreando uma das maiores igrejas do sudoeste goiano. E é maior do que a igreja que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Isto eu conto para os irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque eu reconheço que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Só somos alguma coisa quando a mão do Senhor está estendida sobre as nossas vidas. Então eu louvo a Deus por pertencer a esse ministério, que por muito tempo foi pastoreado pelo nosso pastor Jorge Branco de Gouveia, que não foi só um pastor, foi um pai, foi um amigo para mim. E da mesma forma que nós amamos e honramos o pastor Jorge Branco de Gouveia, vamos continuar honrando, porque ele continua sendo presidente de honra, mas nós vamos também procurar ser fiel a Deus, ser fiel ao Ministério de Vila Nova, honrando e também amando o pastor Josué. Então que Deus possa estar nessa noite abençoando rica e abundantemente a vida de cada um de nós aqui nesta noite. Amados, voltando ao texto que nós acabamos de fazer menção, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, capítulo 16, versículo de número 15. Eu confesso para os irmãos que no dia em que eu comentei com o pastor Josué que nós estaríamos aqui hoje, dia 7, para estar resolvendo algumas coisas em relação ao nosso filho que vai ficar por aqui, e ele nos fez o convite para ministrar nessa terça-feira. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei muito apertado, e a gente já começa a ficar pensando, meu Deus, sobre o que eu vou falar ali? Porque na verdade é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor aqui na nossa sede. E eu confesso para os irmãos, Deus, Ele é a minha principal testemunha. A mensagem que eu quero vos trazer nesta noite, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, não foi uma mensagem que eu copiei de esboço de nenhum pregador, não foi uma mensagem que eu copiei de um esboço baixado em algum site na rede mundial de computadores, na internet, mas foi uma palavra, foi uma mensagem que Deus nos deu quando nós estávamos ali orando na nossa igreja, em uma campanha de oração das 9h45 da noite às 10h30 da noite. Fizemos 12 dias de orações, e eu estava ali ajoelhado e já preocupado, perguntando para Deus sobre o que iríamos falar aqui. E o Espírito Santo me deu uma mensagem baseado em Marcos 16, 15,
quando Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura. Nós começamos a meditar nesse versículo, nesse texto. Começamos assim a buscar subsídios na Bíblia Sagrada sobre o que o Espírito Santo estava querendo nos falar acerca desse texto. E obviamente que nós não somos o dono da verdade, mas o Espírito Santo me deu uma mensagem aqui subordinada ao tema 4 características do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obviamente que se nós formos folhear e meditar nas páginas seletas da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, quem sabe, mais algumas características além daquelas que o Espírito Santo nos revelou, a qual iremos passar para a igreja nesta noite. Mas permita-me nesta noite, com a ajuda de Deus e do seu Espírito, com a ajuda de cada um de vocês, entregar aqui esta palavra subordinada a esse tema, as 4 características do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho, no original, Angélio, que eu acredito que a maioria de vocês com certeza devem saber, etimologicamente falando, significa boa mensagem, boa notícia, boas novas. Ou seja, quando Jesus, juntamente com os seus discípulos, anunciavam o Evangelho, pregavam o Evangelho, e passou essa responsabilidade para cada um de nós, automaticamente ele estava nos ordenando a ir a todos os povos, tribos e nações, levar a boa mensagem, levar a boa notícia, levar a mensagem de boas novas, que segundo a Bíblia, fora anunciada primeiramente por João Batista. A Bíblia fala sobre isso no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 4. A Bíblia diz que João Batista apareceu pregando e batizando no deserto acerca do arrependimento, trazendo a mensagem de arrependimento aos seus contemporâneos. Depois de Jesus Cristo, depois de João Batista, Jesus Cristo foi automaticamente ungido por Deus para então também pregar o seu evangelho. A Bíblia fala sobre isso em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, quando ele entra numa sinagoga, e ele abre a escritura e começa a pregar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar liberdade para os cativos, abertura de prisão para os presos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Depois de João Batista e Jesus Cristo, o mesmo passa uma ordem imperativa para os seus discípulos, para as suas testemunhas. Em Marcos 16:15, quando ele, depois de ressurreto, antes da sua ascensão aos céus, ordena aos discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho para toda criatura. E lá em Atos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, quando eu leio Atos 1 e 8, eu imagino que os discípulos estavam eufóricos para começarem logo a pregação do evangelho. Mas Jesus chama eles e dá a eles um conselho. Disse Jesus aos seus discípulos em Atos 1 e 8: recebam primeiro a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Evangelho começou então a ser anunciado, depois de João Batista, Jesus, pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos,
e chegou até a cada um de nós, que temos a mesma incumbência que João Batista teve, que o próprio Cristo teve, que os primórdios, os primeiros cristãos teve. Esta incumbência ainda está sobre os nossos ombros. Quando eu medito nos escritos de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, a última parte do versículo, eu fico muito apertado. E nós precisamos ficar apertado ao ler 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo de número 16, a última parte do versículo, quando Paulo diz assim: e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Primeira característica do evangelho de Jesus Cristo. A primeira característica do evangelho de Jesus Cristo é que o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da palavra. É o evangelho da Bíblia. É o evangelho das Escrituras. João 5:24, Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em juízo. Sim, a Bíblia também diz, no capítulo 5, versículo 39 de João, o próprio Cristo, dizendo: examinai as Escrituras, para que cuidais ter nelas a vida eterna. E o mesmo Cristo diz em Mateus 22:29, errais por não conhecer a Bíblia, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mais uma vez ele diz em João 15, o verso 3, vocês já estão limpos, por causa de quê? Por causa da palavra que eu vos tenho falado. Por causa da palavra que eu vos tenho falado. Lembra da oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos? João capítulo 17, Jesus começa a interceder pelos seus discípulos. Quando chega no versículo 17, Jesus diz assim: Pai, santifica eles na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Baseado nesses textos que nós acabamos de aqui citar e outros mais, o evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da palavra. O que nós estamos querendo dizer, o que o Espírito Santo quer nos dizer quando nos afirma que o evangelho de Jesus é o evangelho da palavra? É porque o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho segundo o pensamento dos homens. Há um ditado por aí que chama muitas pessoas de Maria vai com as outras. São pessoas que ouviram ensinamentos, quem sabe, dos seus pais, dos seus avós, dos seus amigos, dos seus parentes, acerca de algo sobre a vida espiritual, acerca de algo sobre salvação, acerca de algo sobre inferno, que foram ensinamentos não baseados nos escritos sagrados, não baseados na Bíblia Sagrada, mas baseados em ensinamento de homens. E Paulo fala sobre isso na sua carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 1. Eu quero ler aqui para os irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo de número 9 ao versículo de número 12. Escute o que Paulo diz.
Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou amaldiçoado. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tem ou não tem tantas pessoas, até mesmo no nosso meio, que quer às vezes introduzir uma doutrina no nosso meio, que quer introduzir um ensinamento no nosso meio, sem nenhuma base bíblica? Óbvio que tem. O evangelho de Jesus não é segundo o pensamento dos homens, mas o evangelho de Jesus Cristo tem que ser segundo a sua palavra. Lembra de Paulo quando estava pregando numa cidade por nome de Bereia? Atos capítulo 17, versículo de número 11. A Bíblia diz que quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, os cristãos de Bereia iam confirmar se tudo que Paulo dizia estava escrito na Bíblia. E diz a Bíblia que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado ouviam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da palavra, e não o evangelho segundo as visões ou segundo as revelações. Já viu aquele tipo de doutrina que quer ser introduzido no meio da igreja, no seio da igreja, baseado em uma visão, baseado em uma revelação, baseado em alguma profecia? Por exemplo, quando eu me converti em 92, claro, óbvio, a gente não conhecia nada de Bíblia, e eu comecei a me envolver muito com testemunho de irmãos que se diziam ter sido arrebatados, e lá no céu ter visto irmãs que aparavam a ponta de cabelo, depilava as pernas, usava batom, usava joia, usava calça comprida, tinha televisão em casa, tanta baboseira que foi ensinada e entrou na mente de muitas pessoas que até hoje não saiu. Evangelho que foi introduzido baseado em visões e revelações. E Paulo fala sobre isso também, irmãos, aqui em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 ao 8. Olha o que ele diz: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, escute isso aqui, irmãos, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Pode ser até um anjo que descer, manifestar-se para você, pregando ou ensinando uma doutrina além daquela que já foi escrita. Diz a Bíblia que esse evangelho não é o tipo de evangelho que nós precisamos e podemos aceitar. Então a primeira característica, meus amados irmãos, do evangelho de Jesus Cristo é que o evangelho de Jesus é o evangelho segundo a Bíblia Sagrada. Tudo que nos ensinam
acerca do reino de Deus, acerca de salvação, acerca de espiritualidade, acerca de pecado, santificação, acerca de inferno, tem que ter embasamento bíblico. Agora, claro que não vem para cá também com texto isolado. Texto sem contexto, diz um certo pregador, é pretexto para uma heresia. Então o evangelho de Jesus é o evangelho segundo a Bíblia. Segunda característica do evangelho de Jesus Cristo: o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de salvação. A salvação, irmãos, ela é prioridade na vida da igreja. Hoje em dia, infelizmente, você liga a televisão para assistir um programa evangélico. Claro que existe alguns programas que têm as suas exceções, que ensinam a Bíblia, a palavra como ela é, mas a maioria deles só se fala sobre cura, só se fala sobre prosperidade, só se fala em bens materiais, só se falam em bens, em bênçãos de Deus aqui nesta vida. Pouco se falam, e às vezes nem se falam, em salvação eterna. E quando Jesus ordenou os discípulos a pregar o evangelho, ele disse no versículo de número 16, do capítulo 16 de Marcos: quem crê e for batizado será salvo. A salvação está em primeiro plano, está em primeiro lugar. Agora é óbvio que nós cremos que Deus abençoa e nos prospera aqui nesta vida, mas a salvação, ela é primazia. A salvação, ela é primordial. Um dos textos mais famosos da Bíblia acerca da vinda do Salvador e acerca da salvação é João 3,16. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, foi o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia. João 3,16 ao 18 nos ensina categoricamente, claramente, que salvação é primazia no evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, e quem nele não crê será condenado. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da salvação eterna. Lembra do Salmo 103? Salmo 103 e o versículo 3. O salmista diz assim: é Ele, o Senhor, que perdoa todos os seus pecados e sara todas as suas enfermidades. Primeiramente vem o arrependimento, primeiramente vem o perdão, para produzir no coração do homem a convicção e a certeza de vida eterna, a certeza de salvação. Como já disse, volto para repetir: creio sim que Deus dá carro, que Deus dá moto, que Deus dá casa nova, que Deus cura, que Deus restaura a empresa falida, que Deus faz tudo isso e muito mais. Mas em primeiro lugar, eu e você precisamos saber que o principal alvo do evangelho, que o principal objetivo do evangelho é a salvação da nossa alma. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão e agradeça a Deus pela sua salvação. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, Jesus fala de algo interessante. Jesus conta a história do rico insensato. Lembra da história do rico insensato? Foi aquele homem que plantou e ele próprio ficou assustado com a colheita que ele ia ter. A sua lavoura produziu tanto
que ele disse: o celeiro que eu tenho não vai suportar a abundância de frutos que eu vou colher. Vou ter que derrubar esse celeiro e vou ter que construir outro maior. E assim o fez. Colheu e armazenou frutos em abundâncias. A Bíblia não fala que tipo de fruto, mas ele armazenou em abundância. Depois que ele armazenou, diz a Bíblia que ele disse: alma, come, bebe e folga, porque temos bens para muitos anos. Mas aí Jesus conclui a parábola dizendo: louco, e se essa noite pedir a tua alma, para quem será? Jesus chama de doido, Jesus chama de louco a pessoa que está preocupado tão somente em adquirir bênçãos terrenas. O nosso tesouro não está aqui na terra, disse Jesus. O nosso tesouro está no céu. Jesus diz em Mateus 6, 19 e 20: não ajunteis tesouros na terra, aonde a ferrugem consome e aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntem tesouros no céu, aonde o ladrão nunca pode roubar e a ferrugem nunca pode consumir. Então louvado seja Deus, salvação é primordial na vida da igreja. Terceira característica do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, em terceiro lugar, é o Evangelho da renúncia. Em primeiro lugar, é o Evangelho da palavra. Em segundo lugar, é o Evangelho da salvação. Em terceiro lugar, é o Evangelho da renúncia. Jesus disse em Lucas 9, 23: se alguém quiser vir após mim, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, mas ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o que é de igreja, irmãos, que tem por aí, que está tão somente preocupado em pegar as ofertas e os dízimos do povo de Deus, mas que não estão nem um pouco preocupados na conservação da alma para a salvação eterna, não é brincadeira. Lá em Maurilândia tem, eu sei que aqui em Goiânia não é diferente. Pessoas que estão na igreja e às vezes se batizam, participam da ceia do Senhor, mas continuam fumando, continuam bebendo, continuam se prostituindo, continuam pecando. E os líderes não estão preocupados. Estão preocupados se esse fiel ou se essa pessoa está dando oferta ou está dando seu dízimo na casa do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada diz que o Evangelho de Jesus é um Evangelho de renúncia. Você que é espiritual sabe disso, que para agradar a Deus, que para ser fiel ao Senhor, nós temos que deixar de fazer a vontade da nossa natureza humana, chamada também de natureza pecaminosa. Se eu fazer a vontade da minha natureza, eu vou desagradar a lei de Deus, eu vou desagradar ao Senhor. E se eu fazer a vontade de Deus, eu vou desagradar a minha própria natureza. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para ler comigo Romanos capítulo de número 7. Romanos capítulo de número 7, versículo de número 15 ao 24. É um trecho assim meio longo, mas eu gostaria que você abrisse aí para você ver a importância do que estamos falando aqui sobre a renúncia. Romanos 7, 15 ao 24. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo fala aqui, irmãos, dessa batalha que nós enfrentamos com o homem interior. É a luta da carne e do espírito. A carne, a natureza humana deseja o que é contrário àquilo que Deus deseja para nós. E se nós obedecermos aos instintos da nossa natureza, nós vamos desagradar a Deus. Mas se nós dissermos não à nossa natureza adâmica, chamada também de natureza pecaminosa, vamos agradar a Deus. E é desta forma que estamos a cada dia santificando a nossa vida para o dia encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que a santificação é uma coisa necessária para a vida da igreja, porque sem a santificação ninguém verá ao Senhor. E para santificar a nossa vida, nós temos que renunciar à nossa própria vontade. Então aqui está a terceira característica do Evangelho de Jesus Cristo. Ele é o Evangelho da renúncia. Quarta e última característica do Evangelho de Jesus Cristo, e eu aqui vou encerrar, é que o Evangelho de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer que ele é o Evangelho dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. Rabachanda, rabacanda, rabacaia. Rabachou, menai, decantio nébias, nabacovanaia. Quando ele disse para os seus discípulos: ide pregai o Evangelho para toda criatura. Aí ele fala primeiro da salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Aí ele começa a falar dos sinais, dos prodígios e das maravilhas. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora baixandarabacandarai, aleluia. Uma coisa que marca muito o meu ministério, e sempre nas minhas orações, eu ratifico essa oração feita pelos primórdios da igreja. Atos capítulo de número 4, versículo de número 29 e 30. Quando a igreja era perseguida pelo judaísmo e pelo Império Romano. Todos vocês já ouviram falar que a igreja sofreu tamanha perseguição. Muitos foram presos, perseguidos e até mesmo mortos. Mas quanto mais perseguia, quanto mais prendia, quanto mais matava crente, mais a igreja do Senhor prosperava. Sabe por quê? É porque os crentes oravam assim: Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos seus servos ousadia, poder e autoridade para pregar a tua palavra. E enquanto nós estivermos pregando a tua palavra,
que aconteçam sinais de prodígios e de maravilhas, em seu bendito e eterno nome. Irmãos, hoje é um culto de ensino da palavra de Deus. Aparentemente, para muitos, quem sabe, Jesus não está aqui, porque tem pessoas que acreditam que Jesus está só quando os crentes estão pulando, falando línguas estranhas, profetizando, tendo visões ou revelações. Não, irmãos, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Eu creio que enquanto eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e eu como creio que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas estão acontecendo agora na vida de cada um de vocês, na vida dos seus familiares, na vida da igreja, porque o Evangelho de Jesus é o Evangelho de sinais, de prodígios e de maravilhas. Agora deixa eu falar uma verdade que vocês já sabem. Deixe-me falar uma verdade que vocês já sabem. Eu vou estar apenas ratificando, confirmando esta verdade, pastor Josué. Para que Jesus, olhe para mim, irmãos, e preste atenção que isso aqui é muito importante. Porque muitos dos nossos crentes têm caído nessa armadilha. Para que os sinais, para que os prodígios, para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dessa igreja, nas nossas vidas, não é necessário nenhum tipo de inovação além daquilo que já está escrito. Pastor Valtinho, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, irmãos: para Jesus operar sinais de prodígios e maravilhas na sua vida, não é necessário água benta, não é necessário água ungida, não é necessário rosa ungida, não é necessário lenço ungido, não é necessário sessão de descarrego, não é necessário terapia do amor com música do mundo, não é necessário nada disso. A Bíblia diz que para que os sinais e os prodígios e as maravilhas de Deus aconteçam na nossa vida, nós só vamos precisar fazer pelo menos 3 coisas. O que? Orar, jejuar e crer no poder do nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você já leu na Bíblia, mas eu nunca li. Eu nunca li na Bíblia Jesus ou os apóstolos expulsando o demônio com água benta. Eu nunca vi Jesus ensinar, nem os apóstolos ensinar, que para ser curado, que para ser abençoado, tem que tomar um copo de água ungida. Eu nunca li na Bíblia que é necessário, para expulsar o mal-olhado, tem que colocar um galho de arruda atrás da orelha. Ou levar sal grosso para casa e jogar nos cômodos da casa para expulsar os demônios. Eu nunca li na Bíblia sobre sessão de descarrego, sobre terapia do amor com música mundana. Mas eu já li na Bíblia que o nome de Jesus expulsa demônio. Eu já li na Bíblia que o nome de Jesus cura os enfermos. Eu já li na Bíblia que o nome de Jesus opera maravilhas. Foi por isso que ele disse: tudo que vocês pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Orabaxandarabacandarabacandarai. Eu gostaria agora que você colocasse sobre os seus pés. Labaxandarabacanda labassume candarabachuri candaraia. Orabachou menei de canto nébias nabacouva nabacaia. Com muito carinho e com muito amor de Deus, eu quero pedir aos irmãos para fechar os seus olhos e colocar as suas mãos em cima do seu coração. Eu vou ministrar uma bênção de Deus sobre a sua vida nesta noite.
Você que acredita que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da palavra, você que acredita que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da salvação, você que acredita que o Evangelho de Jesus é o Evangelho da renúncia, você que acredita que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, coloque a sua mão sobre o seu coração, feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, a tua palavra diz que quando Elias desafiou os profetas de Baal, Elias fez a seguinte oração: ó Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tudo que aqui fiz, tudo que aqui realizei, foi segundo a sua palavra, foi segundo a sua palavra. Derrama fogo agora, para que consuma esse holocausto. E a tua palavra diz que fogo do céu desceu. Da mesma forma que Elias fez tudo conforme a sua palavra, eu tenho a plena certeza e convicção no meu coração, que tudo que aqui falei, que tudo que aqui ensinei, foi baseado na sua palavra. A sua palavra, ela é a verdade. A sua palavra, ela é fiel. A sua palavra, ela é verdadeira. A sua palavra, ela é imutável. A sua palavra, ela é infalível. E segundo a sua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e no poder desta palavra, nós ministramos a tua bênção, nós ministramos a tua vitória, nós ministramos o teu livramento, nós ministramos a bênção da salvação, nós ministramos os sinais, os prodígios e as maravilhas na vida de todos aqueles e aquelas que aqui se encontram, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado. Em nome de Jesus, seja abençoada. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, seja abençoada. Em nome de Jesus, receba a bênção. Em nome de Jesus, receba a vitória. Oh, rabachanda, rabacanda, 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 rabacaia. O Espírito Santo te visita nesta noite. O Espírito Santo visita a sua casa nesta noite. O Espírito Santo visita a sua família nesta noite. O Espírito Santo visita os seus projetos essa noite. O Espírito Santo visita essa igreja mais uma vez nesta noite, para abençoar, para dar vitória, para operar sinais de prodígios e de maravilhas sobre as vossas vidas. Em nome de Jesus, nós assim oramos para a tua glória.